Amém. Vamos então, amor ou paixão? Vamos para o nosso versículo-chave, que está em Romanos capítulo 12, versículo 9. É a lição de número 15, tá? O texto aí, o versículo-chave, que é Romanos 12, 9, que está ali, ó. O texto lá diz assim para nós: o amor seja sem hipocrisia. E ali, aquela tradução diz: o amor não seja não fingido, né? Aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Então, essa é a gente ter condições de nós demonstrarmos sempre o verdadeiro amor de Deus em primeiro lugar e depois aos outros. Então o nosso amor sempre é um amor primeiro a Deus, né? E depois aos outros. Isso aqui é muito importante, né? Até porque eu estava pensando que muitas vezes na nossa vida, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas eu já me arrependi de amar algumas pessoas, né? E já teve momentos de eu me arrepender de ter amado tanto. E eu só não cheguei a uma decepção, a uma frustração completa em relação a isso, porque eu sempre procurei dedicar esse amor às pessoas, mas primeiro como um ato de culto a Deus. Então amar as pessoas é importante, mas o seu amor tem que ser primeiro a Deus, porque senão você se frustra. Você se decepciona tanto que você desiste de amar. Então o seu amor não pode ser maior aos outros do que o seu amor a Deus, porque senão você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai desistir de amar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão falhar com você, as pessoas vão lhe decepcionar, as pessoas vão lhe trair, vão lhe machucar, vão lhe ferir o coração. Então o seu amor precisa estar firmado em Deus. Nunca firme o seu amor em primeiro lugar aos homens ou a qualquer pessoa que seja, nem o seu cônjuge, nem a sua mãe, nem nada. Por mais altruísta, por mais bonito que seja, nunca firme o seu amor em primeiro lugar a pessoas. Ame as pessoas através de Cristo, através de Deus, e esse vai ser sempre um amor correspondido. Porque mesmo que as pessoas falhem, mesmo que elas te traiam, mesmo que elas te decepcionem, todavia, se você fez isso como um ato de amor a Deus e um ato de culto, Deus guardará seu coração, Deus confortará você. Essa é a primeira verdade. Temos que fazer uma distinção. O que é paixão? Meus irmãos, o que é paixão? Paixão é uma coisa passageira. De repente se descobre que não é aquilo que você queria. Eu acho assim. Sim, e a senhora está correta. Então, em termos do que a irmã Lourdes está falando, paixão é um fogo de palha, né? Paixão é um fogo de palha. E a paixão é um sentimento ou uma emoção em alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez ou à razão. Momento impetuoso da alma para o bem ou para o mal. Paixão é tanto para o bem quanto para o mal. E é uma coisa impetuosa, passageira. E uma característica da paixão é que a paixão, ela é sempre possessiva. A paixão requer, exige. Ou seja, ela é egoísta. Segundo, o que é amor? Sentimento que impele as pessoas para o que lhes afigura belo, digno e grandioso.
Grande afeição de uma pessoa por outra, grande amizade, é uma ligação espiritual. Veja que aqui nós estamos falando de uma ligação espiritual, não é apenas o sentimento, mas é algo espiritual colocado. É uma ligação de alma, é uma ligação, uma conexão, não apenas de emoções, de sentimentos, mas agora é uma ligação no espírito. Isso aqui é amor. E o amor é dadivoso. A paixão exige, o amor dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que? Exigiu? Não, deu. Ele deu. O amor se dá, o amor se doa. A paixão exige. A paixão requer. Para si. Mas o amor é dadivoso. O amor é altruísta. Sempre vê o bem, sempre está olhando perspectivas boas para as pessoas. Então, eu quero pedir aos irmãos essa manhã que me respondam: amor e paixão têm o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido? Não, né? Qual a diferença básica entre uma definição e outra? Uma definição e outra que a gente viu aqui, que a paixão é um sentimento, uma emoção em alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez ou à razão, um movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal. Já o amor, o que é? Um sentimento que impele as pessoas para o que lhes assegura belo, digno e grandioso. Grande afeição de uma pessoa por outra, uma grande amizade, uma ligação espiritual. Então nós estamos vendo aqui que uma diferença básica entre um e outro é aquilo que a paixão ela é, na sua essência, egoísta. E o amor, na sua essência, é dadivoso. O amor se dá, o amor se doa. Vamos à lição, nosso primeiro tópico aqui que nós vamos abordar, e graças a Deus os meninos chegaram. Todo ser humano precisa ser amado e tem o coração, e tem no coração a capacidade tremenda para amar. Vivemos, porém, dias de falta de amor. Além disso, existe uma confusão entre amor e paixão. Muitas pessoas entendem que ambos significam a mesma coisa. O dicionário define amor como uma afeição profunda, enquanto paixão é definida como sentimento excessivo ou afeto violento. E é verdade, né? É um afeto violento. Quantos casos nós estamos vendo aí nos noticiários quase todo dia de pessoas que matam e diz assim: eu matei porque amava. Como pode? Então há uma confusão entre amor e paixão. Então quem é que mata por amor? As pessoas vivem por amor, doam-se por amor, mas matar por amor não. Então isso é uma paixão, é um sentimento violento que leva as pessoas a agir fora da razão, perde a razão. Realmente, hoje em dia, há tanta violência praticada em nome do amor, os chamados crimes passionais. Também há um excessivo sentimentalismo. Pessoas choram perante cenas dramáticas na televisão. Crianças subnutridas, pessoas morrendo em guerras, o desastre de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e etc. Porém, ao desligar a televisão, esquecem tudo. É um sentimento superficial. Esqueceu. Assistiu na televisão, passou a situação, a pessoa esquece completamente aquilo. Então não é aquela coisa que fica no espírito, que leva a pessoa a agir de forma diferente. É uma coisa que veio momentâneo, da mesma forma que veio, ela vai. E ali é só um momento, só um raio de luz que veio. Nada mais que isso. Primeiro, o amor cristão. A palavra amor hoje em dia está muito desgastada. E é verdade. Não é verdade, meus irmãos? Como há um desgaste nessa palavra amor. Eu até acho
que um cristão deveria ser proibido de dizer essa palavra eu amo alguém se realmente ele não tivesse certeza que assim é. Porque se você começa a usar uma palavra tão nobre quanto o amor, de forma indiscriminada, você torna ela banal. Por que houve, recentemente, aqui no Brasil, houve uma revolta por parte da comunidade judaica com os deputados, com os senadores da República, que começaram a usar a palavra holocausto de forma indiscriminada. Por que a comunidade judaica se revoltou contra isso? Oi? Porque diminui o significado, porque torna banal. Porque tudo aquilo que é banalizado, tudo aquilo que é muito falado, tudo aquilo que é muito comentado, perde o impacto. Então você não pode banalizar uma palavra tão sagrada. Por exemplo, por que é proibido usar o nome de Deus em vão? O que a lei proibia? Por causa do impacto. Você começa a falar Deus, 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 Deus se torna alguma coisa e ao mesmo tempo não se torna nada, porque não tem mais significado nenhum. As pessoas ficam colocando o nome de Deus em tudo. Ah, porque Deus me falou, porque Deus me revelou, porque Deus isso aqui. Aí quando você vai ver, mas Deus anda falando e revelando cada barbaridade que você fica olhando, mas quando é que Ele tirou isso? Porque banaliza, porque enfraquece o sentido, diminui o impacto. Isso aqui torna banal. E hoje há uma banalidade enorme nessa coisa da gente falar que ama. Como cristão, o nosso amor para com Deus deve estar em primeiro lugar. Por isso Jesus Cristo disse, quando perguntado sobre o grande mandamento da lei, resumiu o primeiro mandamento da seguinte maneira: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento está relacionado ao meu amor aos outros: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja que o amor a Deus é colocado em primeiro lugar, depois o amor aos outros. E esse amor aos outros está também condicionado da mesma forma que você ama a si próprio. Eu já vi que muitos de nós falhamos em matéria de amor humano, justamente por causa do nosso baixo amor a nós mesmos. Porque eu acho que essa coisa aqui está muito relacionado da forma que eu me enxergo, da forma que eu me amo, é a forma que eu amo os outros também. O segundo mandamento é esse. Isso quer dizer, como cristão, tem que colocar as necessidades, o bem-estar dos outros à frente das minhas necessidades. Não é fácil pôr tal mandamento em prática no dia a dia. Paulo, na sua carta aos Filipenses, exorta os crentes a cumprirem tal mandamento. E veja, irmãos, é um mandamento. Não é um sentimento. Não é eu fazer só quando eu tenho vontade. Uma vez eu fui questionado por um irmão da igreja que era minha ovelhinha e falou assim: pastor, eu não sei como é que eu vou fazer, pastor. Tem dia que eu não sinto vontade de orar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falei: minha filha, eu praticamente não sinto vontade de orar nem um dia. Arregalou os olhos para mim e olhou para mim e falou assim: mas como? O senhor é o pastor da igreja. Eu falei: é verdade, mas o que eu estou dizendo é verdade. Eu não oro porque eu tenho vontade, eu oro porque é um mandamento. E mesmo se eu estou com vontade ou se eu não estou com vontade, eu vou orar da mesma forma. Então eu não amo só o dia que eu quero, o dia que eu estou bem. Eu venho aqui na igreja e saio lambuzando todo mundo de beijo, de abraço. E no dia que eu estou mal-humorado, e perdoe aqui a expressão vulgar que eu vou dizer, mas é uma coisa de marido e mulher, a mulher dorme de calça comprida, eu chego aqui batendo em todo mundo, espancando todo mundo no púlpito, falando um monte de grosserias e tratando todo mundo com rebeldia. Porque não está ligado a um sentimento, está ligado a um mandamento.
Então eu oro porque é um mandamento, eu amo porque é um mandamento, porque também se não fosse eu já disse que eu já me arrependi muitas vezes de amar pessoas. Mas amo, mesmo sem ter vontade, amo. Tem vezes que eu até pensei de jogá-las em cima de um espeto. E eu estou falando para causar impacto em você mesmo. Isso aqui é para impactar você, para você ver que isso aqui é uma coisa que dói praticar. Como é que você ama alguém sabendo que esse alguém anda por aí falando mal de você, lhe traindo? Na sua frente é uma coisa, por trás de você anda por aí lhe difamando, lhe criticando, lhe apunhalando pelas costas. E você sabe disso, como é que você ama? Qual é a vontade que dá? A vontade é de você chegar, oi mamãe, vem cá, querido, amado de Deus. Ignora somente a pessoa. A vontade que dá é amar? Não é amar. Mas eu preciso amar. Porque foi assim que Jesus fez por nós, irmãos. Ele foi traído por nós. Foi traído por um amigo que comia na sua mesa. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E na noite em que foi traído, pegou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Estava ali o traidor na mesa. Embora que o que a irmã Maria José muitas vezes seja uma coisa que a gente até pratica, o que a gente até tem vontade de fazer, todavia o Judas na mesa não foi ignorado. Pastor, Jesus sabia desde o começo. Sabia, e tanto é que ele disse: está aqui o traidor, eu vou dar o bocado molhado para ele está aqui. E aí os discípulos começam a olhar um para o outro: quem é? Ele sabia quem era, mas não foi ignorado, foi incluído na mesa, e foi tratado como um filho, e foi tratado como um apóstolo. Veja o desafio que está diante de nós, meus irmãos. E como é que a gente pratica isso aqui? A gente só consegue praticar isso aqui quando a gente tem o amor de Deus em primeiro lugar. Caso contrário, nós nunca vamos praticar o verdadeiro amor de Deus. Nunca. A pessoa que fala muito do Senhor, fala, e o Senhor chega perto dele e fala: oh, meu, como saudade de abraçar e beijar, que a pessoa fica, acho que ele, ó. Ela desmorona ele. É muito pior do que você ignorá-lo. É muito pior. Talvez uma atitude dessa até chegue a convertê-lo. Eu estava no Tereza uma vez, eu era muito menino ainda, fiz um monte de bobagem na direção dos trabalhos. Aí teve um presbítero um dia, irmãos, que ele me arrebentou numa reunião, mas ele me destruiu. Mas ele me destruiu sem razão, ele ficou enciumado por causa de mim. Mas eu, muito menino, não sabia administrar aquelas coisas. E aí eu falei umas coisas que não devia. E aí quando foi um dia, irmãos, eu continuei tratando aquele presbítero com muito carinho, com muito amor. E eu fui tentando compreender qual era a razão daquela coisa que ele falou para mim, que me machucou tanto. E aí eu comecei a entender, eu falei: o irmão está enciumado comigo. Ele tá achando que eu estou querendo tomar o espaço dele. Por isso que ele agiu assim. E eu continuei tratando ele amavelmente, cordialmente. Quando foi um dia, passado já anos, esse irmão chegou em cima do púlpito da igreja, depois de uma pregação que eu fiz. Ele me abraçou e disse assim: meu irmão, me perdoe.
Porque eu achei que o irmão era uma pessoa, mas o irmão não é nada daquilo que eu imaginei. Me perdoe pelo preconceito que eu tive no momento que eu agi da forma que agi com o irmão. Veja que o amor sempre vence. Que mesmo sendo doído, é o melhor caminho a ser tomado. Senão a gente cria uma comunidade completamente desvirtuada do amor de Deus. A gente passa a confundir paixão com o amor de Deus. A gente começa a tratar as pessoas emotivamente. E aí a gente começa a fazer seleção de quem a gente vai amar e de quem a gente vai odiar. E a gente começa a chegar aqui na igreja, a gente começa a agir igual o mundo. Como é que o mundo faz? Lá no mundo tem os malzinhos para a gente odiar e tem os bonzinhos para a gente amar. E aqui dentro da igreja, o amor cristão nunca pode ser seletivo. Não posso chegar aqui na igreja, selecionar quem eu vou amar. Fazer uma seleção. Vamos fazer uma seleção aqui na igreja Betel. E eu vou amar aqueles irmãos que são obedientes, que o pastor pede uma coisa e sai correndo para fazer. E aí eu vou odiar aqueles que eu fico, fulano, vai, aí ele dá aquele impacto, aí a gente acha que vai, aí ele estanca de novo, ele para e começa a fazer pirraça, igual um moleque birrento que se joga no chão e fica igual o Gustavo, rolando no chão, e o Brian também, e fica aquele moleque fazendo pirraça. Aí a gente vai odiar? Como é que a gente vai odiar a criança? São bebês espirituais que não sabem nem o que estão fazendo. Amor a Deus em primeiro lugar, amor ao próximo. Essa aqui é a base. O amor matrimonial, o amor é eterno, casamento planejado por Deus, heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Mas hoje há muitos casamentos que são baseados em paixão, não o amor verdadeiro. E quando eu disse que um cristão deve tomar muito cuidado para usar essa palavra amor, aqui está um irmão que está namorando uma jovem da igreja, e a jovem da igreja está namorando ele também. Eu espero que nunca use essa palavra indiscriminadamente, porque você trair o sentimento de alguém, você brincar com uma coisa tão séria quanto coração, quanto sentimento, quanto amor, para um cristão isso deveria pesar muito na consciência. Eu fico de olho nisso. Por quê? Porque amor é uma coisa divina. E o sentimento de um cristão tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo. Isso aqui é uma coisa muito preciosa. Chegam irmãos aqui o tempo todo fragilizados, e a gente chega, abraça eles, e a gente diz, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. E aí depois não é nada daquilo. E como é que fica? Como é que fica isso? Se a gente for começar a brincar com esse negócio aqui, isso aqui é uma coisa horrenda. E aí, sabe uma coisa que eu acho muito feio, irmãos, mas feio demais no ambiente cristão? A pessoa diz aqui que ama. Eu amo a irmã Deise, mas como eu amo aquela irmã. Amo. E aí, um belo dia, a gente se desentende aqui na igreja, nós temos um problema aqui. Só que enquanto isso nós construímos uma amizade. A irmã Deise foi lá em casa, comeu na minha mesa, eu confidenciei a ela coisas até muito importantes do meu relacionamento com a minha esposa, no trabalho. Eu confidenciei a ela coisas da minha intimidade. Aí quando é um belo dia, a gente por alguma razão se desentendeu. E aí eu pego tudo aquilo que a gente confidenciou um ao outro, que a gente repartiu um com o outro, e eu começo a usar aquilo contra ela, difamando, espalhando para as pessoas, dizendo para todo mundo a intimidade, aquilo que foi revelado como um papo de amigo, de companheiros, agora é exposto. Olha que coisa horrorosa isso.
Isso é horroroso. Isso é uma traição inominável. Mas tem cristão que pratica isso dentro da igreja. E ele não tem a menor dor na consciência de brincar com uma coisa tão séria quanto amizade, amor, porque amor pressupõe confidencialidade, intimidade, abertura da alma, do coração, entrega. E aí eu pego tudo aquilo porque me desentendi e passo a usar aquilo como uma arma contra aquela pessoa que um dia eu disse amar. Isso é horroroso. Isso é horrendo, é medonho. Isso é diabólico. Mas cristãos dentro da igreja praticam isso o tempo todo. Saem nas rodinhas por aí, amava e abraçava, comiam juntos. Mas agora que por alguma razão se desentenderam, ele pega tudo aquilo que foi confidencializado e começa a jogar contra. É capaz até de exigir chantagem, como eu fazia com meu irmão, quando ele fazia uma bobagem, que eu chegava e falava, vou falar para a mãe, você me dá um dinheiro aqui, uma gorjetinha, eu vou contar para a mãe o que você fez. Chantagista. Tem um monte praticando isso e não tem o menor peso na consciência. Eles vêm na igreja, não está nem aí, nem dói. É horrível, é horroroso isso. Isso é horroroso, isso é medonho, isso é nojento. Isso é nojento. Amor verdadeiro pressupõe confiança. Amor é fiel. Amor é fiel. Fidelidade. E é fiel até o fim. Se algum dia a gente se desentender, irmãos, tem coisa, por exemplo, que eu sempre odiei na minha família. Vou abrir o coração e vou dizer para você o que foi sempre odiei na minha família. Meu pai, a vida toda sempre teve a vida dele lá, mas o que acontece? Eu nunca gostei da forma que meus irmãos falavam do meu pai. Por quê? Porque é meu pai. Como é que eu vou pegar? Tem coisas que eu sei do meu pai que eu não tenho coragem de falar para as pessoas. Mas por quê? Porque é meu pai. Mas não é porque eu não sei que ele está errado, não é porque eu não sei que ele fez besteira, mas porque é meu pai. Como é que eu vou pegar a intimidade do meu pai e expor ela para as pessoas? Mas meus irmãos não, é porque o meu pai é um pingunço, meu pai é um cachaceiro, meu pai é um vagabundo, eu fico olhando aquilo e falo, gente, mas como é que eu vou falar isso do meu pai? É o meu pai. Tem irmãos aqui que eu já vi que tratam com tanta discrição, tiveram experiências também tão dramáticas com pai, com mãe, mas aí eu vejo tanta discrição, tanto amor, tanta misericórdia no trato. Fala, não, é meu pai. Olha que bonito. Por que eu não vou expor? Porque é meu pai. Por que eu não vou expor? Porque é meu irmão. Mas aqui entre nós, nos cristãos, vá você cometer um deslize para você ver a desgraça que a sua vida vai tomar. E nós praticamos isso em nome de Deus e praticamos isso em nome do amor. E até muitos chegam na casa dos outros, vai dizer assim, irmã, você ficou sabendo o que aconteceu com o irmão fulano? Não, o que foi que aconteceu? Eu vou falar para você orar por ele. Deus tenha misericórdia do nosso irmão, mas ele fez, olha, uma desgraceira. Fez isso, fez aquilo. E ainda coloca um objetivo nobre para disfarçar a insensatez, a loucura de ficar por aí traindo alguém que um dia você disse que amava em Cristo. Isso foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Eu tinha uma bênção que eu talvez ia receber, eu ofereci para uma pessoa. E falei, olha, talvez eu vou receber uma proposta de trabalho legal para trabalhar fora do Brasil. Aí eu falei,
E ainda bem que você descobriu que ela não merecia confiança por uma coisa boa. Você já pensou se você tivesse confidenciado alguma coisa que não era tão boa assim? Irmãos, então eu quero que você perceba que a aula de hoje tenta discernir duas coisas importantes. Você é um apaixonado pelas pessoas ou você realmente as ama em Cristo? Você realmente tem o seu amor em primeiro lugar a Deus e depois a si mesmo e depois aos seus irmãos? Ou você é simplesmente um apaixonado que não entendeu nada da vida cristã, que não sabe nada do que é evangelho? Amor fraternal. O que é amor fraternal, irmãos? O que é amor fraternal? É amor entre irmãos. Isso aqui também é outra coisa banalizada. Banalizaram isso aqui também. A palavra irmão está tão banalizada que hoje nós temos irmão do PCC, nós temos irmão também lá no Rio Grande do Norte, na facção criminosa, é tudo irmão. Aí você chega aqui na avenida, oi, e aí irmão, e aí irmão, está banalizado o que significa um irmão. O que é um irmão para você? É um irmão de facção? O PCC é tudo irmão lá, não é assim que eles se tratam lá, não? Não é assim que eles se tratam? É irmão. O PCC é tudo irmão. E às vezes eu vejo que essa mesma conotação de irmão que o PCC tem, muitos cristãos também têm. Banalizaram. O que é um irmão para você? O que é um irmão para você? Irmão para você é um peso? O que é irmão? Irmão significa que ele é uma filial de você. Ele é uma extensão de mim. O seu irmão aqui na igreja é uma extensão de você mesmo. Isso é irmão. É você se encarar como uma extensão dele. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Bianca e tenho o Gustavo. Como é que é essa coisa de irmão? É uma extensão dela, porque saíram do mesmo ventre, foram gerados pelos mesmos pais, têm o mesmo pecúlio, têm a mesma herança. Eles são a mesma coisa, só que é uma filial. Quando você tem uma empresa, a empresa do meu pastor, o Hélito, do meu genro, vai fazer uma filial. O que é uma filial de uma empresa? Não é uma extensão da matriz? É uma extensão. O que é um irmão na igreja? Irmão na igreja é uma extensão de você mesmo. O que é a irmã Lourdes para mim? É uma extensão de mim mesmo. O que é o César para mim? É uma extensão de mim. O que é a irmã Maria José? É uma extensão de mim. A Deise é uma extensão de mim mesmo. O Hélio é uma extensão de mim mesmo. A minha filha, o meu genro, os irmãos é uma extensão de mim. Então como é que eu vou maltratar? Como é que eu vou odiar? Como é que eu vou desdenhar? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Só se eu não tiver realmente consciência do que é ser um irmão, do que é ter amor fraterno, amor entre irmãos. Não banalize uma coisa tão santa, tão sagrada, quanto essa coisa de amor entre os irmãos. Ame a Deus em primeiro lugar, o seu próximo como a si mesmo. É uma extensão. Terminemos. A teoria do amor está lá em 1 Coríntios 13, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento,
o amor não é orgulhoso, o amor não é vaidoso, o amor não é grosseiro, o amor não é egoísta, o amor não se irrita. Não se irrite, professor Girafales. Não se irrite. Isso aqui é teoria. E essa definição bíblica é muito diferente da definição mundana do amor. O que nós devemos fazer? Buscar a ajuda de Deus para a gente amar de verdade. Tem irmãos querendo buscar tantos dons espirituais. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero receber o dom de profecia, quero receber o dom de operar milagres, quero receber o dom de executar maravilhas. Mas você já pediu a Deus o dom de amar? Perdoar, amar, cuidar, ver no outro uma extensão de você mesmo. Porque muitos de nós somos muito condescendentes conosco mesmo. Quando é a gente que erra, a gente quer que os outros nos perdoem, que os outros nos amem, que os outros nos compreendam, que os outros nos recebam de braços abertos. Mas quando é o outro que erra, nós não temos a mesma condescendência, a mesma paciência. E aí é isso que eu disse. Nós começamos a fazer seleção. Tornamos-nos seletivos na nossa forma de amar. Criamos na igreja grupos. Grupo dos bonzinhos e o grupo dos malzinhos. O grupo dos santos e o grupo dos não tão santos assim. Criamos facções dentro da igreja e às vezes nem percebemos. Vamos criando essas facções. E irmãos, tão drástico, escute o que eu vou lhe dizer. Tão drástico e tão dramático quanto é uma facção criminosa quanto o PCC, são facções que nós criamos dentro do ambiente religioso. E talvez elas sejam até pior do que uma facção como o PCC. Por quê? Porque o PCC pode matar o corpo de uma pessoa, mas aqui dentro, quando nós criamos facções, nós não apenas matamos o corpo, mas nós matamos a alma, o espírito e a fé dessa pessoa. Então cuidado, tenhamos muito cuidado, para a gente não se tornar seletivo na nossa forma de amar. E nunca ame mais as pessoas do que a Deus, porque senão você vai parar de fazer o que você faz. Se você for começar a olhar como é que as pessoas lhe tratam, olha, irmãos, tem uma média ponderada do Evangelho. Eu vou dizer para você qual é a média ponderada. Os irmãos sabem o que é uma média ponderada? Os matemáticos que estão ali, a minha filha e o meu genro, eu trabalho com matemática. O que é uma média ponderada? Vamos lá, o Hélio também é bom, porque também mexe com essas coisas. O que é uma média ponderada? Quando eu vou fazer, por exemplo, uma média ponderada pelo volume, a quantidade ponderada pelo volume, o que eu estou dizendo? Eu estou ponderando média do volume com a quantidade, e ali entre um e outro vai sair uma média. Quantidade versus volume, sai uma média, quando eu faço essa divisão. A média, existe uma média ponderada do Evangelho também. Por exemplo, onde que está a média ponderada do Evangelho? Está naquele ato de Jesus, quando ele curou 10 leprosos. Ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Quantos foram? Qual é a média ponderada do Evangelho então? Se de 10 eu tenho 1, quantos por cento dá? Quantos por cento dá? Quanto?
10%. Então não fique esperando mais do que 10% de gente grata, de gente que ama de verdade dentro da igreja. Não se iluda, mas sabendo disso, eu deixo de amar os outros 90? Não. Mas eu tenho que estar consciente dessas verdades. E tenho que amá-las em nome de Deus, fazendo isso como um culto a Deus. Mesmo que elas não me retribuam, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não me dêem nada em troca. Mas eu não estou fazendo por causa delas, mas eu estou fazendo por causa do meu compromisso que eu fiz em Deus de amá-las. E amo-as por causa de Cristo. Mas não é porque eu não sei que elas são ingratas, mas é porque eu fiz um compromisso diante de Deus de amar. E não vai ser atitudes malcriadas, infantilidades, incompreensões e ingratidões que vão me fazer desistir desse ministério, desse mandamento tão precioso e tão divino, tão santo e precioso, que é o mandamento de amar uns aos outros. Tempos atrás, olha, irmão, como é triste uma coisa. Isso aqui eu não sei se é triste, eu não sei se os irmãos vão entender como uma tristeza. Eu estava aqui com alguns problemas aqui dentro da igreja. E aí eu comecei a orar de madrugada em casa. Eu comecei a buscar em Deus respostas. Quando foi um belo dia, Deus me deu uma visão. Eu terminei de orar, e aí eu fui me deitar, e fui despertado por Deus numa visão. Naquela visão, Deus me mostrou uma situação que estava acontecendo aqui dentro da igreja, me mostrou as pessoas que estavam envolvidas, e me deu até a fala que elas estavam comentando nos bastidores. E eu de manhã acordei apavorado, chamei a Valéria e contei para ela o que estava acontecendo. Ela falou assim: meu filho, mas isso aqui talvez seja uma coisa que já aconteceu, deixa para lá. Eu falei: não foi, está acontecendo. Aquilo ali era muito real, estava acontecendo e está acontecendo. Falei para ela isso. Mas irmão, aquilo me doeu, mas me doeu tanto. Por quê? Porque era alguém muito amigo, muito próximo. Eu não quis acreditar que aquilo ali podia ser uma verdade. Eu tentei fazer de conta que aquilo ali não era, mas aquilo doeu. Porque era um amigo. E quer saber? Era verdade. Era verdade. Agora, por que Deus me mostrou um negócio daquele? E normalmente quando eu tenho essas visões, a Valéria é a primeira a saber. Eu já chego nela, já vou contando. Fala, eu tenho que abrir o coração com alguém, senão eu explodo, eu morro. Tome cuidado. Tome cuidado. Ame as pessoas. E depois também eu deixei de amar essa pessoa? Não. Tratei ela diferente do que eu tratava? Também não. Mas foi fácil? Eu sabendo daquilo? E outra, não foi uma pessoa de fora que me disse, foi o Espírito Santo que me revelou numa noite lá em casa, me disse o que estava acontecendo, e me disse inclusive quais eram os objetivos, me disse o que era a trama. Não foi um amigo que me disse, foi Jesus que foi lá e me disse: meu filho, abra o olho. Mas por que Deus também revelou uma coisa dessa para mim? Porque sabe da minha estrutura, sabe que eu não vou ficar tratando ninguém, irmão. Isso aqui para mim é uma coisa tão simples. Porque o que eu faço para as pessoas, eu faço como um culto a Deus. Eu não faço por elas,
E também não é porque eu não sei quem elas são, mas é porque eu tenho um mandamento. E o mandamento não me diz que era para eu amar só os bonzinhos, não me diz que era para eu amar somente aqueles que fazem aquilo que eu peço, mas me disse inclusive que era para eu amar o traidor também. Uma lição pesada, mas importante. Da gente saber que vida cristã não se vive vida cristã de forma natural. A vida cristã é uma vida simplesmente sobrenatural. O que é a vida cristã? É uma vida sobrenatural. Só se vive ela dependendo do Espírito Santo, dependendo de Deus. A gente não vai conseguir amar as pessoas se a gente não tiver consciência de que o amor que nós temos por elas é um amor que nasce de Cristo, do nosso compromisso com Deus, da nossa responsabilidade diante de Deus. Senão nós vamos criar aqui uma comunidade que nós vamos selecionar as pessoas e que nós vamos simplesmente não cumprir o mandamento que foi nos dado. Nós vamos começar a criar aqui facções e guetos de pessoas que devem ser amadas e outras que não devem ser. De pessoas que vão ser amadas só pelo que elas fazem de bom. Como é fácil amar a Bia, como é fácil amar o Wesley, como é fácil amar um Hélito, como é bom amar uma Josi, um Edivaldo, uma irmã Maria, uma irmã Lourdes, um César, uma Deise. Como é fácil amar. Mas tem uns que a gente tem que fazer um esforço, irmão. Tem uns que a gente tem que fazer um esforço. Deus em Cristo abençoe sua vida. Que Deus lhe dê a verdadeira dimensão do que significa amar alguém. Da responsabilidade que é colocada sobre você. Das confidências que lhe forem feitas em nome de amor. Seja alguém confiável. O amor é fiel. O amor é fiel. Não é traidor. Amor não trai. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Graças a Deus pela sua vida. Meu irmão César, ore ao Senhor, por favor, meu filho. Obrigado pela obrigado pela eleição de Deus aqui, ter a palavra, que possamos guardar, meu Pai, que possamos ser transparentes, que o mundo também, amor de nós, que o mundo ao ver tenha ver-nos o amor de nós também. Por isso que eu quis, meu Pai, te agradeço pela palavra que foi ministrada ao meu pastor, louvado seja Deus, Santo, Deus, obrigado, amém. Deus abençoe, meus irmãos.